Senhor, nosso Deus e Pai, nós colocamos, Senhor, em Tuas mãos a meditação da Tua Palavra, para que revele vida e luz para cada um de nós entender a verdade da Tua Palavra e a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, tome em Tuas mãos e guie as palavras. Estamos aqui com mais uma meditação da palavra, à luz da verdade. E dessa feita, com um tema sobre a adoração e a maneira correta de servir a Deus. Pois nós estamos servindo a um Deus vivo, poderoso e que age com justiça, disciplina e com inteligência. A adoração a Ele tem que ser no espírito, com inteligência. E servir a Ele tem que ser com seriedade, na regra de Sua palavra. É isso que tem que ser a maneira de servir a Deus. Então vamos aqui começar a meditação da palavra. E vamos começar com o primeiro tópico da palavra. Vamos falar de 4 tópicos. É um assunto de muita relevância que tem que ser bem explorado para que seja bem entendido. A adoração é a maneira correta de servir a Deus. Primeiro tópico, está escrito no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Mas nós vamos fazer menção aqui daquilo que escrevemos. Depois vamos ler o versículo bíblico. Diz assim o primeiro tópico: Deus nos libertou para vivermos a liberdade em Cristo pela graça e não por sistemas religiosos. É muito interessante. Vamos fazer comentários sobre isso, mas vamos ler o versículo. Gálatas, capítulo 5, versículo 1, se encontra no Novo Testamento, que diz o seguinte: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Veja bem, Cristo nos libertou da escravidão, do jugo do pecado e também da lei que Paulo se referia, do judaísmo. Eles tinham tradições, eles impunham um jugo. Olha, você tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Tem que fazer aquilo que a lei mandou. Só que eles não estavam entendendo que até Jesus ali, como diz a palavra de Deus, que a lei vigorou até João, depois que Jesus foi sacrificado, o Cordeiro de Deus, e ressuscitou, veio a graça. Então não vivemos mais pelos regimes judaicos da lei, os cerimoniais da lei, não, pela graça. Mas há quem ainda imponha de forma religiosa ou de forma até mesmo, podemos dizer assim, humana, regimes, sistemas criados pelo homem, seguindo tradições e preceitos do tempo da lei. Foi isso que Paulo disse. Não deixe que ninguém submeta você ao jugo judaico. Deus em Cristo nos libertou da escravidão do jugo. Então, é muito importante você entender que Jesus,
ele trouxe o jugo que nós podemos suportar. Na lei, até eles mesmos não faziam, não praticavam, porque era um jugo pesado. Aí Jesus disse: eu vim trazer um jugo leve. Venham até mim e eu tenho um jugo leve. O jugo de Jesus é leve, é pela graça, é pela obediência e fidelidade. Então, tem que ter muito cuidado mesmo com certos ensinos preconceituosos e de forma humana, e querendo embutir na pessoa judaísmo, leis, jugo, que não tem nada a ver com a graça. É preciso ler, examinar as escrituras para ter cuidado com isso. Medite bem no livro de Gálatas, capítulo 5, bem direitinho, que você vai entender melhor isto. Vamos para o segundo tópico. A forma de adoração. Muito importante. Está escrito no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 4, versículo 23, que diz o seguinte: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são estes que o Pai procura para seus adoradores. Nós já temos falado disto em outras meditações. Jesus estava falando com a mulher samaritana. Os discípulos foram comprar comida e ficou só ele e aquela mulher. Então, há ocasiões que Deus proporciona para nós termos um encontro, sabermos a vontade dele. E aquela mulher, ela tinha sede de adorar a Deus. Ela não pertencia a Jerusalém, ao povo verdadeiramente escolhido por Deus, era uma samaritana, mas tinha sede. Então tem pessoas que às vezes não estão nem dentro da igreja, mas as pessoas têm sede, mas não sabem como encontrar essa água viva que vai matar a sede, que é a palavra de Deus com o Espírito Santo, que são águas vivas que transbordam dentro do nosso ser, de alegrias que vêm do trono de Deus, alegria espiritual. E aí há pessoas que naquele tempo diziam: a verdadeira adoração é lá naquele monte Sinai, não outros, não os samaritanos, não é no monte Gerizim, não é naquele outro monte, não é ali. E Jesus deixou profetizar dizendo assim: eis que vem dias que vão dizer assim: eu estou ali, eu estou acolá. Toma cuidado, porque Deus, ele está em todo lugar, mas a verdade e a adoração a ele está em um lugar só, dentro do seu espírito, dentro da sua alma. Foi isso que ele disse para aquela mulher, que a adoração tem que ser no espírito, não é em lugar físico. Na graça não, preste bem atenção, na graça é no espírito. Na lei, no tempo de Moisés, ia para um lugar, para um monte, para um lugar, para outro, saía de um lugar, pegava a tenda, ia para outro, era físico, era uma manifestação de Deus que vinha e saía. Mas na graça, ela vem e fica, porque é o Espírito Santo que habita na vida daquela pessoa que fez a aliança com Deus. Que, pelo amor de Deus, preste bem atenção, que fique bem entendido, não porque eu estou falando, mas porque esta palavra se ensina e o Espírito Santo vai confirmar na palavra e com você aí no seu espírito, que a adoração é no espírito, é dentro do homem, não é fora nem em lugar algum. Pelo amor de Deus, não é em lugar algum, nem fora de você. É dentro do seu espírito, dentro de você.
no espírito, na inteligência de verdade, de coração, de alma verdadeiro, porque Deus é espírito. A adoração tem que ser no espírito, na graça. Repito, no tempo da graça, que a graça começou quando Jesus ressuscitou e os apóstolos do Senhor Jesus começou a pregar a graça. A graça é favor imerecido. Nós não merecíamos a salvação, mas Deus amou a gente e todo aquele que crê, que aceita o sacrifício de Deus, que ele teve que morrer por nós para destruir o poder do pecado ali na cruz, para todo aquele que crê, receba a salvação e essa graça. E a partir que você começa a servir a Deus, entregar toda a sua vida a Deus, a sua adoração é em espírito. Muitas das vezes você não pode estar na igreja porque, tal como eu, trabalho às 2 da tarde às 10 da noite e não posso estar todos os dias me congregando no lugar que os santos servos de Deus ali se encontram para adorar a Deus. Mas fique ciente disso. Eu falo sempre para minha família, para minha esposa, aonde eu estou. Meu caro, eu estou adorando a Deus. Meu amado irmão, eu estou ali no Espírito, adorando em Espírito onde eu estou e mais, fazendo igual aquela mulher samaritana, divulgando, porque quando Jesus saciou a sede dela, que ela teve um encontro com Deus, a alegria é tão grande quando a pessoa tem um encontro verdadeiro com Deus, que não se contém daquela alegria e corre e quer transmitir para outro. Aí é assim, aonde a gente está, na escola, na rua, no trabalho, se não tiver tempo de estar adorando a Deus no prédio físico que tem um nome denominacional do local onde a gente se reúne para adorar a Deus, mas aonde você está, no trabalho, aonde você estiver, na escola, ali você é um adorador. Deus procura adorador. Deus procura adorador em espírito e em verdade. Vamos agora para outra passagem bíblica. E já estamos aqui ainda no segundo tópico, muito forte mesmo. Tem que ser bem trabalhado esta meditação, porque muita gente se confunde. Eu vou para ali, porque ali eu vou adorar. Eu vou lá para o monte. Não, eu vou adorar que Deus está ali. Não, Deus está dentro de você, no seu espírito, a adoração a Ele. João 6:27. Quando as pessoas que começam a falar a verdade, de verdade mesmo, aí muitas pessoas vê o discurso, a maneira que tem que obedecer do jeito que está escrito na Bíblia. Tem muitas pessoas que não querem servir a Deus da sua maneira, aí não quer servir da maneira de Deus, quer servir da sua, aí alguns começam a sair. E foi assim no tempo de Jesus. Jesus estava discursando e começaram a sair, porque eram palavras de disciplina. Aí muita gente não aceita a disciplina e começou a sair. Aí Jesus perguntou para os seus discípulos: e vós, quereis ir também? Mas quando você verdadeiramente conhece a Deus de verdade, passe a dificuldade, seja a palavra que vier, você se regra a ela. E Pedro disse: Senhor, para onde vamos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Então, quem quer servir a Deus com verdade, dentro desta palavra, se submete à disciplina. Vamos para o tópico terceiro. Aprendendo com a palavra. Aprendendo com a palavra. Vamos fazer aqui um breve pensamento aqui
que escrevemos. A unção do Espírito Santo nos ensina: você não ficará à mercê de alguém para te esclarecer. 1 João, que fica próximo ao Apocalipse, a epístola de 1 João, capítulo 2, versículo 27, que diz o seguinte, olha só o que diz. Quanto a vós, outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensina. A unção do Espírito Santo? Temos o Espírito Santo ao nosso dispor. É só você se ajoelhar, pegar a Bíblia. Espírito Santo, me ensina aqui, me dá o discernimento. Meu Deus, eu quero saber a tua vontade. E aí, ele ensina. Aí, quando ele ensina, você sabe aquilo que é verdadeiro. Você não se engana. Está escrito no livro de Salmos: aquele que confia no Senhor não será confundido. Então, quando você está alicerçado aqui, nesta palavra, a Bíblia Sagrada, você não é enganado. Você sabe o que é verdade e sabe o que é mentira. Vamos para a parte final, já estamos chegando ao fim dessa meditação. A parte final, a forma de servir a Deus, ela deve ser como forçosa, através da vontade do homem, ou do seu livre-arbítrio e de coração você servir a Deus? De que forma é? Aqui nós temos falado que é da espontânea vontade, de forma voluntária, de coração. Tudo acontece pelo Espírito Santo, que ele toca em nós e a gente assim obedece à vontade dele. Tem que ser de forma espontânea. Esta que está escrito isto em Zacarias, capítulo 4, versículo 6, próximo ao último livro do Velho Testamento, que diz o seguinte: esta é a palavra que veio a Zorobabel. Zorobabel era um servo de Deus no tempo de Josué. Eles começaram a restaurar. Eles tinham essa missão de restaurar o templo de Deus e a nação de Judá, e estavam em decadência espiritual. Então, olha só, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, preste atenção, pelo meu espírito, pelo espírito de maneira forçada de um pastor, pelo seu próprio espírito, pelo espírito de alguém, da maneira de alguém. Não. Está claro, pelo meu espírito, de forma voluntária. Deus nunca vezes nunca, forçou ninguém a fazer a vontade dele e da maneira dele. Ele apenas dá a palavra. Aqui, ó, a palavra. Ele fala. E está escrito: aquele que me der ouvido estará seguro. E aquele que crer nos meus profetas prosperarão. Então, quando você crê nessa profecia aqui e obedece de maneira espontânea, a gente verdadeiramente consegue aprender a servir a Deus. Isso é maravilhoso. E vamos concluir por aqui com esta palavra aqui. Para servir a Deus e o adorá-lo é um ato voluntário de coração da pessoa e com liberdade de espírito. Liberdade de espírito. Será que estamos servindo a Deus de maneira oprimida? De maneira forçosa?
Jesus disse, o meu jugo é leve. O meu jugo é leve. Preste bem atenção nisso. O meu jugo é leve. Pelo meu espírito. Que Deus abençoe. Eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo vai falar com você. Ah, como eu tenho certeza. Para a glória do Deus Pai. Porque toda a honra e toda a glória tem que ser para Ele. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe.